Senhor Deus Pai, Criador dos céus e da terra, chego a Ti mais uma vez para suplicar, Senhor, que não se ires contra mim, porque o que eu desejo, Senhor, é falar da Tua palavra, anunciar do Teu Evangelho, para que vidas possam se render e possam estar sendo conscientizadas. E mais, nesta manhã, vamos aqui meditar nesta carta de Filemão, a Filemão, porque é algo pouco explicado e com certeza tem algo de especial para nos instruir, para nos ensinar. No nome do Senhor Jesus. Amém. Eu estava com meu fardo pesado, o meu Senhor me alcançou. O peso era o meu pecado, pois Ele me perdoou. O preço era caro, mesmo assim Ele pagou. Morrendo lá no Calvário, por meus pecados se entregou. Ele foi como um cordeiro mudo, levado para o matadouro, pois ele não abriu a boca quando Pilatos interrogou, para que eu não fosse condenado, em meu lugar se entregou. Deram muitas chibatadas e coroa de espinho ganhou. Quando colocaram a coroa, em suas frontes sangrou, os pés e as mãos com cravos que ultrapassou, e o povo humilhava, mas os soldados que açoitou. Aquele momento triste, para os céus ele olhou. Este não sabe o que fazem, e nos perdoou. Quando colocaram a coroa, em suas frontes sangrou, os pés e as mãos com
escravos que ultrapassou, e o povo humilhava mais os soldados que açoitou. Naquele momento triste, para os céus ele olhou. Este não sabe o que fazem, e perdoou. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos agora pegar a palavra de Deus, carta a Filemon, e vamos estar lendo toda a carta e meditando nos ensinamentos que nos deixa, que vai nos deixar certamente. De saudações de graça. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa irmã Áfia, e Artipo, nosso camarada, e a igreja que está em sua casa. Graças a vós e paz da parte de Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti, nas minhas orações, ouvindo a tua caridade e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da fé seja eficaz no conhecimento e todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação da tua caridade, para que por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Então vamos parar nestes 7 primeiros versículos e meditar nesta saudação de Paulo a Teófilo. Pelo nosso pouco conhecimento, todas as vezes que alguém escreve uma carta a alguém, o desejo dele é notificar alguma coisa, um agradecimento, como nós vemos neste cabeçalho desta carta. Mas tinha algo mais além ainda sobre um escravo de Filemon, que Paulo, após Paulo, tinha conhecido na prisão, e ele estava escrevendo esta carta. O fim principal desta carta era recomendar por aquele escravo que tinha fugido da sua casa. E ele faz ali afirmações que aquele homem não era mais como antes ele o conhecia. Ele tinha mudado alguma coisa porque ele tinha se tornado um filho no Evangelho. Então vamos voltar ao primeiro versículo. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador. Então aqui neste primeiro verso, Paulo, ele confessa que estava preso. Foi de Roma que ele escreve esta carta a Filemon, e reconhecendo como um cooperador.
E quem conduziu esta carta, por certo, foi Timóteo, que estava com ele, porque ele relata neste primeiro versículo que ele, Timóteo, estava compondo esta carta. E o verso 2 diz assim: e a nossa irmã Áfia e Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Aqui no segundo versículo já amplía mais um pouco. Inclusive este camarada aqui, eu não sei se isto é do original e tudo, mas parece que que Paulo nesta hora teve uma veia carioca. E vou botar aqui uma gíriazinha compondo este versículo, quando ele disse nosso camarada. Mas o importante é a saudação e a consideração que ele mostra ao escrever, porque ele se lembra de toda a casa de Filemon, lembra ali, inclusive, da igreja que estava na sua casa. E esta menção deste verso 2, da igreja que está em sua casa, ele serve de ensinamento para nós, que muitos acham que participa de uma igreja, mas ele só tem aquela postura quando está ali naquela casa onde reúnem o povo e separando o momento para adoração a Deus, mas não. A igreja ela tem que ser nossas vidas, e aonde nós estivermos. Eu lembro uma vez que nós estávamos em um encontro e teve uma irmã que disse o seguinte: ai meu Deus, se eu pudesse eu ia morar aqui neste acampamento, porque a minha casa é um inferno. E eu naquele momento eu pude, até em palavras firmes, não agressivas, mas eu pude repreender aquela irmã citando a minha vida. Falei assim: olha, irmã, eu até gosto de vir aqui, mas não é o principal da minha vida. Eu adoro estar na minha casa, porque na minha casa tem paz, e eu sinto que na minha casa está a igreja de Cristo Jesus, a igreja que foi comprada. Também gosto de estar no meu trabalho, porque foi algo que o próprio Senhor me proporcionou para ali levar o pão de cada dia para os meus filhos, para minha esposa e para mim mesmo. E em terceiro lugar, eu até gosto aqui porque sempre a gente aprende alguma coisa, mas não é o principal na nossas vidas, porque nós temos que nos considerar igreja aonde estivermos. E o verso 3, graça a vós e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então aqui ele faz menção no Criador, é algo que precisa ser lembrado, porque em próprio Jesus, ele quando ensina ali os discípulos, em 6 de Mateus, ele fala que todas as vezes que formos orar, as nossas orações têm que ser ao Pai que está no céu. E Paulo faz esta menção aqui nesse terceiro versículo. E Jesus Cristo, porque ele é aquele que nos conduz ao Pai, é aquele que nos conduz de volta à eternidade, é aquele que nos religa novamente. Agora, no 4, ele continua dando graça, diz assim: graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Porque aquela família era alguém que estava gravado no coração de Paulo. E nos momentos de orações não era nada demais ele lembrar daquela família, pedindo ao Pai por aquela família, por aquela igreja, no entendimento mais amplo. Aí o verso 5, ouvindo a tua caridade. Então, ouvindo, porque ele tinha conhecimento das caridades que aquele homem fazia.
caridade e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos. Então ali ele sabia que aquele irmão, ele tinha conhecimento que aquele irmão Filemon, ele era alguém ativo no meio da congregação, ele não desprezava os demais, os santos, que fala exatamente da igreja. Fala daqueles que foi separado por Cristo para herdar a salvação eterna. Agora vamos para os 6, que diz assim: para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Então, ele recomenda mais uma vez para não deixar que a fé se desfaleça. Porque a vitória dos santos, a vitória do crente em Cristo Jesus, ela tem um principiativo muito importante, que é a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E ele recomenda isto a Filemon para que não despreze este grande benefício que o próprio Deus dispensou para nós, que é um dos dons do teu Santo Espírito, que para a nossa salvação ela é necessária e eficaz. E o último versículo deste cabeçário desta carta é o 7, que diz assim: tive grande gozo e consolação da tua caridade, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Então aquela contribuição para aquele povo, que já era um povo que não tinha ali uma confiança naqueles governantes, naqueles conhecidos religiosos da época, que eram os próprios judeus que seguiam o farisaísmo, que era declarado contra a obra redentora de Cristo. Ele sabia que era necessário estas doações, esta caridade que Paulo refere aqui, são as doações que aquela família fazia para a igreja. E agora a segunda parte, nós vamos dividir este relato aqui em 3 partes, assim como a própria carta ela é dividida. Primeiro, o prefácio, que é o cabeçário da carta, que nós meditamos um pouco nela. Eu sei que existe muito mais coisas se nós formos explorar mais a fundo, trazendo também os contextos, mas eu creio que para hoje isto aqui já é o suficiente para entendermos o objetivo desta epístola, desta carta. Agora, a partir do verso 8 até o verso 20, Paulo intercede pelo escravo, que nós falamos no início desta palestra. Assim, pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém. Todavia, peço-te antes, por caridade, sendo eu tal como sou, Paulo, venho também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. E qual outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu
tornarei a enviar. E tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Eu bem o que quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre. Não já como servo antes, mais do que servo, como irmão amado. Mas, sendo amado, particularmente a mim, e quando mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim como na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isto na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão, o escrevi. Eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Sim, irmão, eu mesmo regozijarei de ti no Senhor. Recreia as minhas entranhas no Senhor. Escrevi-te confiando na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. Então, vamos meditar neste contexto desta recomendação, o grande objetivo de Paulo escrever a Teófilo. Ali ele reconhece que ele era um irmão caridoso, um irmão que ajudava a igreja, mas ele tinha algo contra aquele escravo, Onésimo, que ele tinha fugido da sua casa. E nós sabemos que um escravo fugitivo, quando apanhado de novo, além de ser castigado, muitas das vezes ele era levado à morte. E aquele escravo estava preso junto com Paulo lá em Roma, e Paulo teve a grande felicidade de divulgar o evangelho do reino àquele homem, e aquele homem aceita e se converte. Então ele, a partir disto, ele resolve, quando Timóteo estava ali junto com ele, escrever esta carta e enviar de volta aquele escravo para que Filemão o recebesse na sua casa, mas não como um escravo. E ele ainda assina uma carta de fiança, porque se aquele escravo devesse alguma coisa a Filemão, ele pagaria, como ele confiava na conversão daquele homem. E vamos
tirar alguns trechos desta recomendação de Paulo, vamos no verso 10. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Então aqui confirma claramente que aquele cidadão, aquele escravo, ele tinha sido preso junto com ele na prisão, e ele ali pôde divulgar do evangelho do reino para aquele homem, e aquele homem, ele se converte. E continua no verso 11, o qual, noutro tempo, te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, eu tornarei a enviar. Então, Paulo, ele relata bem claro, fala, olha, ele foi um mau servo, um mau escravo no passado, mas agora eu tenho certeza que ele vai ser útil. Ele vai ser algo que se antes te fez mal, agora vai te fazer bem. Assim como faz a mim. Então foi esta a relação que Paulo ele recomenda aquele amigo Filemão para receber de volta aquele escravo. E no verso 12, e tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas, para recebê-lo como se estivesse recebendo o próprio Paulo na sua casa. E eu o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Então ele tinha ali criado um filho no Evangelho que ia ser um cooperador para divulgar este Evangelho. Ele tinha tal confiança nele de confiar uma obra tão importante a qual a Deus tem nos confiado, que é divulgar este Evangelho às demais criaturas, muitas das vezes para salvação e muitas das vezes apenas para conscientização. Porque no juízo final, este evangelho que nós pregamos, ele vai servir no dia do julgamento, porque quando eles disserem que não sabia, é mais um pecado que estão cometendo, porque fala, não, eu deixei lá meu servo lá no meio de vocês e muitas das vezes ele era desprezado. E Paulo, ele confiava este trabalho que Deus tinha confiado a ele, também aquele Onésimo, aquele escravo que tinha se convertido na prisão. Verso 14, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas por voluntariado. Então era algo que Paulo era bem consciente, falava, não estou te obrigando a nada, você é que vai decidir. Mas ele já tinha dado estas recomendações por aquele servo. Agora vamos parar um pouco aqui e trazer para as nossas vidas hoje. Quando uma pessoa nos faz algum dano, nós temos já por característica humana de sempre ter uma vingança por aquele ato. E Paulo aqui, ele reflete a Filemão algo que o próprio Jesus ensinou. Quando alguém te bater no lado direito, oferece o esquerdo e tal, esse tipo de coisa. O resumo disso chama-se perdão. E Paulo estava recomendando a Filemão que perdoasse aquele escravo, aquele homem que a partir dali ele confiava que seria um servo que ia trazer grandes benefícios àquele senhor daquele escravo. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre. Então Paulo ainda dá mais um parecer, dizendo assim, olha, de repente ele saiu por um tempo,
E agora vai ser por toda a vida esse retorno de Onésimo à sua casa. Não já como servo, antes, mais do que particularmente de mim, e quanto mais de ti. Então Paulo faz, olha, ele está sendo muito útil a mim, mas vai ser mais útil a você, porque Paulo estava limitado ali naquela prisão, ele não tinha como desenvolver muita coisa mais para aquele moço. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isto na minha conta. Então, Paulo se propôs, ele estava assinando ali uma carta de fiança para aquele escravo. E o penúltimo versículo desta recomendação, Paulo fala assim: sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Recrear as minhas entranhas no Senhor. Então, ele ia sentir muito gozo se aquele amigo, cooperador da igreja, fizesse. Ele está declarando aqui que ele se sentiria muito feliz se Filemon cumprisse esse pedido que ele estava pedindo. E o último versículo desta recomendação diz assim: escrevi-te confiando na tua obediência, sabendo que ainda terás mais do que digo. Então ele sabia do coração de Filemon, ele conhecia, então por isso que ele estava confiando em fazer esta recomendação a um escravo que antes tinha o desprezado. E o que isso serve para nós hoje na nossa caminhada no Evangelho? Na nossa caminhada nós encontramos várias afrontas, várias decepções com seres humanos, e muitas das vezes nós colocamos nos nossos corações mágoas. E o Evangelho de Jesus Cristo, ele nos recomenda que não devemos depositar estas mágoas nos nossos corações. E da mesma forma, Paulo estava indiretamente ou diretamente recomendando isto a Filemon para que não colocasse mágoa no coração com respeito àquele escravo, com aquele Onésimo. E agora, para encerrarmos, Paulo encerra também despedindo, dando as suas saudações. No 22 diz assim: e juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Saudam-te Epáfras, meu companheiro de prisão, por Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demais e Lucas, meu companheiro. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Então, Paulo aqui faz ele lembrar daqueles que estavam junto com ele nesta obra tão importante, que sempre nas orações não eram para ser esquecido. Vamos lembrar daqueles
cooperador de Paulo no Evangelho. E juntamente perante-me também pousada, que quando chegasse ali, ele pudesse hospedar aqueles companheiros. Pousada. Porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Então Paulo estava orando e pediu ajuda para não esquecer desses irmãos. Saúdam-te, Epáfras, que era um cooperador. Então ele estava pedindo oração para esses irmãos. Meu companheiro na prisão por Cristo Jesus. Marcos é o que escreveu o Evangelho de Marcos. Ele aparece poucas vezes nas outras cartas, mas aqui ele é uma das vezes que aparece. Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. E aí ele encerra dando graças de nosso Senhor Jesus Cristo, seja com vosso espírito. Quer dizer, seja ele sempre ali na comunhão, na lembrança, nos momentos de orações, porque esses eram verdadeiros cooperadores no Evangelho de Jesus Cristo. Nós encerramos, Senhor, esta conversa. Aquilo que faltou da nossa parte, através do Teu Santo Espírito, possa estar sendo esclarecido. Que nós sabemos como age o Seu Santo Espírito nas nossas vidas, que nos esclarece grandes coisas. E este relato desta carta possa servir de ajuda a alguém. No nome do Senhor Jesus. Amém.